Filhinhos e filhinhas, bom dia a todos e a todas. Na aula de hoje, iremos trabalhar uma nova temática, iremos dar início, iremos abordar a independência do Haiti, né? Estaremos entrando aí no conteúdo relacionado à independência do Haiti e depois a independência da América Espanhola. Então, nesse caso, senhores, nós iremos compartilhar com vocês, tá? Vamos compartilhar a nossa aula de hoje, tá bom? Para que vocês possam acompanhar. Olha aí na telinha, compartilhando. Pronto. Olha aí. A independência do Haiti, ou também posso chamar como a Revolução Haitiana. Meus amores, eu quero destacar para vocês o seguinte ponto em relação a este movimento. Veja só, nós temos aí um movimento de independência dentro da América Espanhola, onde existe uma particularidade a ser destacado. Por quê? Veja só, o Haiti, antes de se chamar realmente Haiti, era a chamada Ilha de São Domingos, que hoje corresponde ao Haiti e à República Dominicana, tá certo? O que é que acontece? Eu vou ter uma revolução aí liderada por negros, por escravos, uma verdadeira revolução popular. É nessa conjuntura que eu destaco aí, olha, vê bem, aí eu coloquei aqui para vocês, para que vocês possam realmente perceber, olha, a Revolução Haitiana, né? Antes de chamar Haiti, era chamada de Ilha de São Domingos. Ilha de São Domingos, atual Haiti, parte da República Dominicana. Foi uma colônia, na realidade, francesa, colônia esta fornecedora de mão de obra escrava, tá? Inclusive uma colônia bastante, vamos dizer assim, próspera no sentido de enriquecer a sua metrópole, no que era a França, não só com relação à economia, e vai ser estruturado dentro do sistema de plantation, não é? O plantation tem como característica o sistema monocultor, o latifúndio, que é a grande propriedade, a mão de obra escrava e toda a produção voltado para o mercado externo. Muito bem. É nesse contexto que ainda eu venho e destaco aí que a Revolução Haitiana, ou a independência do Haiti, como eu te falei, que é uma particularidade, eu quero até destacar aqui, eu até separei, vejam bem, preste bem atenção para a gente entender. Ó. O Haiti era uma possessão ultramarina francesa, ou seja, além-mar, não é, da França, um importante centro de produção açucareira, tá? Logo derivava lucros para os franceses. A mão de obra era assim, como todos os lugares que aderiram ao plantation. Mão de obra o quê? Escrava. Quando falamos em plantation, tá? Plantation é uma palavra de origem inglesa aí, e é a questão de base agrícola, produção, né? De base agrícola. E aí vai ter a cana-de-açúcar. E tu lembra de uma palavra chamada mele, M de monocultura, E de escrava, L de latifúndio e o último E de externo, que visava produzir voltado para o mercado externo. Então, nessa conjuntura, vamos dizer, a ilha de São Domingos, né, que hoje é o Haiti, será o primeiro país da América Latina a se tornar independente da França por meio de uma revolução. Olha só. E aí, meus amores, você pode analisar dentro dessa conjuntura aí, ó. Olha só. Quando ocorreu a Revolução de São Domingos, né, a Revolução Haitiana, a princípio, esta revolução iniciou no contexto ali da Revolução Francesa, tá? Em 1791, você tem aí os primeiros passos dessa revolução sob o comando
né, de Tossu Louventure, tá certo? Tossu Louventure, que inclusive irá abolir a escravidão na, na província, né, de São Domingos, e vai em seguida massacrar, né, os escravos livres aí vão promover um verdadeiro massacre aos senhores de engenhos, aos senhores brancos, além de destruir todas as plantações. Vejam só, dentro dessa conjuntura, ainda, né, no mesmo contexto, você tinha uma população de aproximadamente de 500 mil habitantes. Desses 500 mil, 35 mil eram brancos, 30 mil eram mulatos livres e mais de 430 mil eram escravos negros oriundos da África Ocidental. Perceba que a grande maioria aí eram escravos, tá certo? Eram escravos. E aí, Tossu Louventure, ao lado do líder religioso Duti Bukman, né, vai lutar para tornar a província, para tornar a ilha de São Domingos, hoje Haiti, independente do domínio francês. Esse movimento, como eu citei, tem início em 1791, tá? Revolta essa de escravos, lembrando que desde a antiguidade, aí veja, eu botei aqui, ó, iniciada em 1791, a revolta dos escravos foi a única vitoriosa desde a antiguidade. Nunca, veja, na antiguidade você tem uma revolução chamada a Revolução de Espartacos, né? A Revolta de Espartacos, né? Lá na Roma antiga, durante o período republicano na Roma, mas Espartacos foi preso, né? O movimento não teve sucesso, ele foi morto. E aí eu vou ter uma revolução, uma revolta não, é uma revolução, onde vai tomar o poder e transformar a província de São dos Domingos independente da França, certo? O que é que acontece? Quais as características principais que nós temos aí que devemos destacar? Veja só, eu tenho uma revolução haitiana, né? Uma participação maciça dos negros, até que sua maioria eram escravos, como eu mostrei para vocês aí, onde buscaram o quê? A defesa da igualdade, o direito à propriedade, né? Que é a propriedade de terras. E eles queriam esse direito, pois eles não tinham por ser escravos, tá certo? Entre as lideranças, você tem o Tossu Louventure, François Dominique Tossu Louventure. Na realidade, Tossu ele foi o maior líder da Revolução Haitiana, né? E vai, ó, inclusive em seguida São Domingos, que vai se chamar o quê? Haiti, o nome do Haiti, né? Que será dado, né? Então, a São Domingos, que é hoje Haiti e parte da República Dominicana. Então, é conhecido por ter sido o primeiro líder negro a vencer as forças do Império Colonial Europeu em seu próprio país. Nasceu escravo, né? Tendo sua formação em armas e tendo levado uma luta vitoriosa para a libertação dos escravos haitianos, ele passou a ser uma figura histórica de importância no movimento de emancipação dos negros na América. Só que quando Napoleão chega ao poder, certo? Ele vai sufocar a revolta aqui, manda uma guarda buscar Tossu Louventure para negociar, e Tossu, na realidade, ele foi preso, tá certo? Onde ele vai morrer na França. Quem dará continuidade à revolução é Jacques Dessalines, que é uma outra liderança que eu vou falar já já. Mas o Duty Bankmont, que foi um sacerdote, né, que aqui eu tenho um ponto a ser destacado, foi um sacerdote que conduzia a cerimônia considerada catalisadora da revolta de escravos, que marcou o começo da Revolução Haitiana. Boukman, ele nasceu na Jamaica, tá? Posteriormente foi vendido para os senhores britânicos, senhores britânicos, tá? Que era dono de uma plantação francesa.
e depois colocou Ban Ki-moon para trabalhar, tá certo? E em seguida ele foi comandeur. Comandeur é o que chamamos de diretor de escravos. E depois passou a ser cocheiro, né? Cocheiro. Morte e legado deixado por Ban Ki-moon, né? Ele foi morto pelos franceses em novembro, apenas alguns meses após o início do Levante. Os franceses expuseram, né, a cabeça de Ban Ki-moon como forma de mostrar o destino daqueles que se rebelasse contra a autoridade espanhola, né? Então aí Ban Ki-moon ele pagou com a própria vida, né? Ban Ki-moon, olha aí, Duty Ban Ki-moon, certo? Ok. Jacques Dessalines, né? Jean-Jacques Dessalines, esse aqui deu continuidade, né, ao processo que iniciou por Tossou, vai transformar o Haiti em 1º de janeiro de 1804 independente e vai ser o primeiro governante do Haiti. E sendo inspirado por Napoleão, que Napoleão nesta época estava no poder, era imperador já, inspirado por Napoleão, o mesmo irá proclamar imperador Jacques, né, o famoso Jacques I. Aí tem uma coisa que eu queria destacar aqui para vocês, ó. O movimento de independência continuou sob a liderança de Jacques Dessalines e outros negros até a derrota e a expulsão final dos franceses em 1803. Em 1804, proclamou-se a independência do país, que foi rebatizado com o nome indígena de Haiti. Haiti, que significa terra alta, lugar montanhoso. Foi a primeira nação latino-americana a declarar a sua independência. Tá certo? Embora a economia haitiana estivesse arrasada, com maior parte de sua estrutura produtiva destruída, durante o conflito, os ex-escravos demonstraram que, para eles, a independência era sinônimo de liberdade social. Entendeu? Para eles era sinônimo de liberdade social. Veja que eu tenho um movimento popular, né? O Haiti hoje é um país bastante atrasado, né? Bastante atrasado, né? É um país pobre dentro da América Latina, certo? Dessalines, né? Ele como um imperador, né? Jacques I, como eu falei, olha aí, Jacques I, durante sua gestão ele vai tentar restaurar restabelecer a economia das plantações, né? O trabalho forçado, ó, o trabalho forçado é o trabalho escravo, pessoal. Veja que coisa. Como é que ele lutou, teve o apoio dos escravos, agora ele é imperador e vai querer restabelecer a economia com o trabalho forçado? Não pode. Aí ele foi traído e sendo assassinado em 1806 pelos seus colaboradores. Aí, Alexandre Pétion e Henri Christophe, que realmente eram aliados dele, chegaram, inclusive, a cometer o assassinato de Jacques I, irá dividir, né? Aí você vai ter uma divisão do Haiti, né? Inclusive aí o hino nacional, né, do Haiti é chamado de La Dessalines, em homenagem a Jacques Dessalines, que foi aí uma das grandes lideranças, certo? Em memória ao imperador Jacques I. A ilha foi dividida em uma monarquia e uma república. Olha aí, Jacques foi assassinado, né? Jacques I. E aí é importante chamar a atenção de vocês que as consequências da Revolução Haitiana, da revolta do Haiti, nós podemos perceber o seguinte, né? A, a Revolução Haitiana vai chegar a influenciar outros, por exemplo, aqui no Brasil a maioria era escravos, né? As revoluções que vocês aprenderam com o professor Felipe Carvalho, como a Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador, não sei se vocês já aprenderam, mas aí o que vocês já estudaram, não falaram em abolir a escravidão, por quê? Com medo que acontecesse aqui o que aconteceu no Haiti,
tá certo? Uma vez que os negros eram maioria, tá? Apesar da longa batalha, as consequências da independência do Haiti foram muito negativas. Livres da França, os países que mantinham relações comerciais com a ilha ficaram com medo de que se esse ato de rebelião se expandisse para as colônias americanas e acabaram fechando todos os pactos comerciais selados. Por quê? Com medo que a revolução se espalhasse pelo seu país e os escravos também tomassem o poder e assim, consequentemente, matasse os brancos, tá certo? Uma outra questão é que o Haiti vai pagar uma indenização, tá certo? Para a França em busca do reconhecimento da independência, tá? E diante disso, o Haiti vai passar a sofrer uma grave crise econômica, principalmente após o assassinato de Dessalines em 1806, de Jacques I, que era o imperador, onde o país foi dividido, né, em duas formas de governo, uma monarquia e outra republicana. Somente em 1820 que o território será reunificado com Jean Boé, né? Jean Boé, né? Que vai adotar como forma de governo a república. Perceba que após a morte de Jacques Dessalines, eu tenho uma divisão, monarquia e república. A partir de 1820, o território é reunificado sobre o regime republicano, sob o comando de Jean Boé. Certo? Muito bem, senhores. Era o que eu queria passar para vocês, né, sobre esse assunto relacionado à independência do Haiti. Eu espero que tenham entendido, né? Espero que gostem. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de todos vocês. Forte abraço, beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.